Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos refletir sobre oração, o poder da oração, o sentido da oração, quem recebe a oração. Obviamente, muitos dirão que recebe as minhas orações, as minhas preces, é Deus, é Jesus. Isso não está errado, mas é importante refletir que existe a vida no plano espiritual, que todos nós somos imortais. E Jesus sempre teve os seus discípulos. Muitos chamam de anjo de guarda, anjos, outros de protetores espirituais, todos sob o comando do nosso Mestre Jesus. Nós precisamos desmistificar a oração. Quando nós oramos com sentimento, com aquela vontade profunda, com aquele saber de como a oração é recebida, quando Jesus nos diz que nunca estaremos sozinhos, significa dizer que Jesus também nunca estará sozinho, nunca age sozinho. Ele foi outorgado por Deus, nosso Pai Criador, e tem a missão de libertação de todos nós. E essa libertação passa pelo aprendizado com Jesus, passa pelo discernimento que poucos têm, ou poucos conquistaram, melhor dizendo, do ponto de vista moral e espiritual. Então, discernir é para poucos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Jesus, é todo este movimento de luz nos dois planos da vida, se assim podemos dizer. E são esses movimentos que nos auxiliam na misericórdia, no poder, na sabedoria, na missão de Jesus. As suas mãos de luz são as mãos dos seus discípulos, que convergem para o bem. Então, quando nós oramos, nós somos acolhidos pelo Espírito Santo de Deus e de Jesus. Estas mãos de luz que recolhem os nossos pedidos e trabalham com Jesus. Este é um grande significado. Ninguém fica sozinho. Mas precisamos merecer a ação do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Jesus. Precisamos estar em dia com as nossas ações. O que estamos fazendo da nossa vida
como estamos nutrindo a nossa alma, estamos fazendo bem, estamos pré-julgando alguém por ouvir falar. Pré-julgamento. Cuidado, meus irmãos cristãos, independente da religião. Aqui nós não falamos sobre religião, nós não rotulamos Jesus de maneira alguma. Respeitamos o nível de conhecimento religioso cristão de cada um. Vamos orar? Podemos orar aquela prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, com inspiração, com sentimento, para que haja propagação, para que haja sintonia, vibração nas duas dimensões da vida, sem o que estaremos perdendo o nosso tempo, meus irmãos. Entre aspas, porque o nosso tempo é o tempo de Deus. E nós precisamos saber abençoar o tempo de Deus, fazer o bem, começando pelo nosso lar, pelo nosso círculo familiar. Quantos idosos estão sendo rejeitados, ignorados, até mesmo zombados, desprezados. Apenas um exemplo. Quantos estão se queixando intimamente dentro do nosso círculo familiar e nós não damos atenção? Usufruímos lá atrás. Lá atrás nós usufruímos do que eles tinham. Mas hoje, invariavelmente, essas pessoas maduras, sábias, que foram corrigindo seus erros e muitos estão seguindo Jesus, estão aprendendo com o seu evangelho, estão sendo desprezados. Então nós precisamos purificar os nossos sentimentos, para que as nossas orações sejam recebidas, acolhidas pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Jesus, que são essas mãos abençoadas, santificadas, mãos de luz, mãos de paz, mãos de caridade, mãos de fraternidade, mãos de renovação, de transformação, de libertação. Aí, meus irmãos, nós vamos remover montanhas da nossa imperfeição. Precisamos ter coragem para fazer isso, porque a porta vai se estreitando para o mundo, mas vai se abrindo para Deus, para Jesus. Nós vamos construindo a nossa nova morada, como Jesus nos ensinou. São muitas as moradas da casa de meu Pai, são mesmo. A vida não se resume neste grãozinho de areia do universo que conhecemos por terra, como o planeta escola. Vamos orar para agradecer
o dom da vida, por estar aprendendo com Jesus. Se a fé não for raciocinada, não for sentida, ela não é abençoada. Aí nós estamos orando ao vento. É certo que Deus é misericórdia, Jesus também é misericórdia, é poder, é sabedoria, é amor. Não vai deixar de assistir, mas muitas vezes, ou nas mais das vezes, não alcançamos a graça completa. Apenas temos amenizado a dificuldade. É resolvido em parte. Só aquele que realmente sente a presença de Deus, a presença de Jesus na sua vida, é inebriado de luz, e esta luz é capaz de alcançar os graus mais altos da criação de Deus, fazendo a diferença, que é o que nós cristãos precisamos antes de criticar a marca, o rótulo de uma religião. As curas são alcançadas, sim, também dentro das igrejas, independente do nome da igreja. Mas não é o pastor, não é quem está dizendo que está curando, que está curando. É porque Deus é misericórdia e Jesus está sobre o seu comando. E se alguém vai buscar, aonde for buscar, não vai ficar sem receber. Importante refletir isso. Não é a igreja tal, a igreja do pastor tal, do conselheiro tal, do presbítero tal. Não importa. É ação de Deus, não é milagre. É tudo muito bem organizado. A organização é perfeita, as leis de Deus não falham. Se você não está no caminho certo e você sabe que não está, peça ajuda. Busque ajuda daqueles que estão próximos de Deus, que estão na atividade com Jesus, para que possa lhe orientar, porque Jesus dá a direção da alegria, da felicidade, da paz, da saúde. Não existe vitórias sem luta. Caminhar com Jesus é caminhar pela porta estreita para um mundo mais ampla na sua essência espiritual e moral. Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo nessa simplicidade de gravação, com celular na mão, mas com muita coragem, muita fé, expondo tudo aquilo que aprendemos e comprovamos nessa vida. Luz no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, na afetividade. Que os nós sejam desatados, os enredos sejam afastados, as perturbações espirituais sejam eliminadas,
pelas mãos poderosas do nosso Mestre e amado Jesus. Assim seja.